Às 8 horas e 21 minutos. Ela disse 8 horas e 21 minutos. Quero dar o meu bom dia para o Dr. Guilherme Fenelon, presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Marilei, tudo bem? Tudo ótimo, doutor. Eu gostaria de saber sobre a campanha Coração na Batida Certa. É uma campanha nacional que acontece no dia 12 de novembro em todo o país, sobre as doenças cardiovasculares que são responsáveis pela maior causa de mortalidade em todo o mundo, não é, doutor? Exatamente, Marilei. Essa campanha da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, ela visa conscientizar toda a população e também aos órgãos públicos de saúde sobre a importância da prevenção da morte súbita, que é um mal que afeta, que mata cerca de 250 mil pessoas no Brasil. Portanto, é muito importante que as pessoas se conscientizem sobre a necessidade de prevenir essa ocorrência maligna. Agora, doutor, na distribuição global das causas de morte, segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares apresentam a maior incidência, sobrepondo até o câncer de pulmão, de mama, traumas por acidentes de trânsito e até a AIDS, não é? Exatamente. As doenças cardiovasculares são ainda as principais responsáveis por morte, né, dentro da população brasileira e mundial. E dentre as doenças cardiovasculares, indiscutivelmente, a morte súbita tem um papel de destaque, com uma contribuição bastante importante dentro desse quadro total de mortalidade. A gente fala muito das arritmias cardíacas. O que são as arritmias cardíacas, doutor? As arritmias é quando o coração não está batendo dentro do ritmo que deveria, né? Então tem dois grandes tipos. Quando as arritmias batem, o coração bate mais devagar do que deveria, né, que é o que se chama de bradiarritmia, e nesses casos, quando necessário, pode ser preciso implantar um marca-passo para corrigir esse problema. E tem as taquiarritmias, que é quando o coração bate mais rápido do que deveria. E nesse caso, quando o coração bate muito acelerado, em algumas circunstâncias, em pacientes suscetíveis, elas podem levar a morte, é justamente o principal foco da campanha. A incidência maior no sexo masculino, aumentando com a idade, com pico entre 45 e 75 anos, e 80% dos casos tem relação com a doença arterial coronariana. Doutor, o que isso representa para a nossa população? Como é que a gente pode traduzir esses números? A morte súbita, ela ocorre basicamente em dois grandes tipos, né? Vamos falar primeiro naquele que é o que a campanha está focando mais, que são os pacientes que a gente tem certeza que estão num risco muito grande de morte súbita. Quem são eles? São os pacientes que já tiveram um infarto do miocárdio, não é? Aqueles que têm o coração dilatado, ou seja, que têm insuficiência cardíaca, e aqueles que têm doença de Chagas, né? Que no Brasil é muito prevalente essa moléstia. Então, esses pacientes têm um risco muito grande se tiverem, de desenvolverem arritmias malignas e morte súbita. Além disso, quer dizer, as pessoas que não sabem que têm doença coronariana, né, que tem entupimentos nas artérias coronárias, esses pacientes, eles também podem apresentar obstruções agudas que podem promover arritmias malignas e morte súbita. Então é muito importante que todas as pessoas, principalmente que têm fatores de risco, que são hipertensão arterial, né, diabetes, que têm colesterol alto, que são obesos, que têm uma história familiar importante, tem vários parentes que já tiveram infarto do miocárdio, que essas pessoas, e são tabagistas também, que fumam, né, esses pacientes devem fazer check-ups regulares para ver se estão com as suas artérias coronárias em dia. E o homem e a mulher, os riscos são diferentes em relação ao homem ter uma morte súbita e a mulher também? Não, na realidade os dois são igualmente suscetíveis à morte súbita. O que acontece é que como as doenças cardiovasculares, de um modo geral, principalmente a doença coronariana, né, que é o que causa os infartos, ela é mais comum nos homens, né, porque as mulheres elas são protegidas pelos hormônios, né, pelos estrogênios até a menopausa. Então, secundariamente, né, como as doenças coronarianas são mais comuns, né, nos homens, os homens acabam sendo mais suscetíveis a esses fenômenos de morte súbita, de infarto, etc., né? Mas as mulheres também têm risco, principalmente se uma mulher com um infarto prévio, com um coração grande,
ela tem o mesmo risco do que um homem de desenvolver morte súbita. Por isso ela precisa se cuidar também de uma maneira bem efetiva. E é verdade, doutor, que a morte súbita, quando o coração, por exemplo, Desculpa, eu não estou escutando. Tá me ouvindo melhor? Está baixa a ligação. Está me ouvindo melhor, doutor? Agora sim. Doutor, é verdade que o ataque cardíaco é mais fulminante quando a pessoa é mais nova, tem lá pelos seus 30 anos de idade? Olha, isso é em parte verdadeiro, porque, quer dizer, quando a pessoa é mais velha, normalmente essas obstruções coronarianas já vêm com uma história de tempo muito longa. Então é como se o coração criasse caminhos alternativos para suprir essa falta de sangue crônica. Então ele fica mais preparado para ter esse tipo de ataque. Já a pessoa jovem, como a oclusão, esse fechamento da coronária mais súbito, né, não houve tempo ainda de desenvolver esses vasos acessórios que vão irrigar esses territórios mais obstruídos, né? Então, às vezes, ele pode ser mais fatal, sim. Agora, doutor, como vai ser essa campanha Coração na Batida Certa que a Sobrac está fazendo? Olha, essa campanha, nós vamos ter atividades no dia 12, agora sexta-feira, em todo o território nacional. De norte a sul do país, nós vamos ter vários hospitais onde serão ministradas palestras para o público leigo e também para profissionais de saúde, esclarecendo o que é a morte súbita, quais são as medidas que a gente pode ter para prevenir. Vamos ressaltar também a importância dos desfibriladores externos em locais de grande circulação, para que a pessoa que eventualmente tenha uma parada cardíaca na rua, ou assistindo um jogo de futebol, ou dentro do aeroporto, possa ser rapidamente reanimado e com isso aumentar muito suas chances de sobrevida. Então nós teremos atividades em todo o Brasil, aqui em São Paulo também, nós teremos na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, enfim, em vários hospitais nós vamos ter atividades buscando conscientizar a população sobre a importância de prevenir a morte súbita. Tá, então, muito obrigada ao doutor Guilherme Fenelon, presidente da Sobrac, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, fazendo um alerta e falando sobre a campanha Coração na Batida Certa. Coração, diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Tomar cuidado do seu coração, com certeza imprescindível para nós cuidarmos. Aí temos um alerta, você viu ele falando, né? Os fatores de risco é fumar, sedentarismo. Sedentarismo é aquilo que a gente faz, né? A gente senta a bunda na cadeira e fica o dia inteiro sentado, né, Marcelo? Marcelo faz judô, né? Marcelo é um atleta de Cristo, né? Eu tô meio caída, infelizmente. Eu parei de fazer exercício físico por preguiça. A gente fala assim, não tem tempo, tem que arranjar tempo, né? Então, você tá gordo, se você tá acima do peso, é fator de risco. Fumante, Ave Maria, fator de risco. Sedentário, não tá caminhando, não tá fazendo exercício físico, é fator de risco. Não tem jeito. Se você se alimentar mal, não adianta ser magro também se alimentar mal, né? Dormir pouco, estresse muito elevado,